Uma das aplicações mais estudadas dentro de uma disciplina de cálculo é a otimização, é determinar máximos e mínimos de uma função. Mas para isso, primeiro a gente precisa entender esse processo matematicamente para ir depois para um problema aplicado. Então, nesse vídeo a gente vai resolver 2 exercícios usando essas técnicas de maximização e minimização. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Os exercícios que a gente vai resolver são os exercícios 8G e 8H da seção 5.10 do livro de cálculo A da Diva da Miriam, que pede para a gente determinar os intervalos de crescimento, decrescimento e os pontos de máximos e mínimos relativos dessa função. Então, nesse caso aqui, a gente tem duas funções, uma com produto de x e na x e o outro com raiz. Como é que a gente aplica, então, as técnicas de derivada para encontrar esses intervalos de crescimento e decrescimento, máximos e mínimos? A primeira coisa é determinar os pontos críticos. Então, a gente vai vir aqui para a função g e determinar esses pontos críticos, que é descobrir onde a derivada da função é igual a zero. Então, a gente primeiro precisa derivar essa função. Para derivar essa função g, então a gente vai precisar aplicar a regra do produto. Então a gente deriva a primeira, mantém a segunda, mais mantém a primeira, deriva a segunda. A derivada de x é 1, então vai ficar 1 vezes o e na x, que é o próprio e na x, mais mantém o x e deriva o e na x. Derivada de e na x é o próprio e na x, então fica x e na x. E a gente vai igualar isso a zero. Então, troquei o g' de x por zero e aqui desse lado direito já aproveitei e coloquei o e na x em evidência. Então, ficou 1 mais x vezes esse e na x. Se eu fizer distributiva, volta a ser o que era aqui em cima. E aí tem uma coisa interessante de função exponencial, que ela nunca vai ser igual a zero. E elevado a x é sempre maior que zero. O gráfico dela é uma função que ela tem uma assíntota horizontal ali no eixo x, mas ela nunca toca esse eixo x, então ela nunca vai ser igual a zero. Não vai ter um valor de x que vai dar resultado zero. Ela é sempre diferente de zero, inclusive ela é sempre positiva. Isso diz pra gente que quem que tem que ser zero é esse 1 mais x, porque a multiplicação de dois termos para ser zero, um deles tem que ser zero. Como o e na x não pode, então é 1 mais x. 1 mais x igual a zero significa que o x é igual a menos 1. E a gente tem um único ponto crítico para essa função x e na x. O próximo passo é olhar para esse ponto crítico e verificar se ele é máximo ou mínimo. Então, a gente vai vir aqui, calcular se ele é máximo ou mínimo usando o teste da segunda derivada. Que a gente precisa derivar essa função novamente. Então, derivada de e na x é o próprio e na x. E quando eu for derivar x e na x, vai aparecer tudo isso aqui de novo, porque é exatamente o que a gente tinha aqui em cima. Usa a regra do produto, vai ficar e na x mais x e na x. Vamos melhorar um pouquinho essa função, juntando aqui o e na x com o e na x, fica 2e na x. Coloquei o e na x em evidência, então ficou 2 mais x vezes esse e na x. E para a gente saber se o ponto menos 1 é um ponto de máximo ou de mínimo, a gente tem que aplicar nessa segunda derivada o menos 1. Então, g duas linhas de menos 1 é e na menos 1 vezes 2 menos 1. Troquei os x que estavam aqui por menos 1. 2 menos 1 é 1, vezes o e na menos 1 é o próprio e na menos 1. E o e elevado a menos 1, usando as propriedades de potenciação, é 1 sobre e. O e é 2, alguma coisa, então ele é um número positivo. 1 dividido por um número positivo continua sendo positivo. E o fato de esse termo aqui, g duas linhas de menos 1, ser positivo e o menos 1 ser um ponto crítico, a gente conclui então que o menos 1 é um ponto de mínimo. Se é maior que zero, o ponto é de mínimo. Se é menor que zero, o ponto é de máximo, né? Sempre fica invertendo. Então, x na menos 1 é um ponto de mínimo. Agora, o próximo passo é olhar para os intervalos de crescimento e decrescimento.
Como a derivada primeira sempre vai dar a inclinação da reta tangente e o único ponto onde a inclinação dessa reta tangente é zero é no menos 1, ele vai dividir o nosso domínio em duas partes, menor que menos 1 e maior que menos 1. Então, a gente tem esses dois intervalos, de menos infinito a menos 1 e de menos 1 a infinito. Porque se a função, ela em algum momento está vindo com uma inclinação negativa e depois muda para positiva, ela tem que passar pelo zero. E isso só acontece uma vez, que é no menos 1. Então, sempre os pontos críticos vão dividir nos intervalos onde a função vai ser crescente e decrescente. Como só tinha um ponto crítico, vai dividir só em dois intervalos, que é menor e maior. Nesse intervalo de menos infinito a menos 1, a gente não sabe se é crescente ou decrescente. Mas existe uma maneira de a gente descobrir se a função é crescente ou decrescente nesse intervalo, olhando para a segunda derivada, para ver se ela é positiva ou negativa nesse intervalo. Então, eu vou pegar um ponto nesse intervalo, aqui eu coloquei menos 2, e vou testar. Eu sei que para qualquer ponto, a gelinha aplicada nesse ponto, ela vai ser positiva ou negativa. Ela vai ter sempre o mesmo sinal nesse intervalo. Então, se eu souber um, eu já vou saber de todos. Então, eu troquei o x por menos 2 aqui na função, ficou e na menos 2 vezes 1 menos 2. E aí, se eu resolver isso aqui, 1 menos 2 vai ficar menos 1. Esse e na menos 2 eu posso levar para o denominador como e quadrado, né? Trocando o sinal aqui do expoente. E isso aqui é negativo. É um valor negativo. Não importa muito qual é o valor, mas é um valor negativo. Se é um valor negativo, significa que a inclinação da reta tangente é negativa, ou seja, ela está decrescendo. E assim a gente sabe agora que nesse intervalo de menos infinito até menos 1, a função decresce. E a gente testa para o outro lado. G' de zero, peguei um valor aqui no meio desse intervalo, não importa qual que seja, só não pode ser os extremos, então não poderia ser o menos 1 aqui. Peguei o zero para facilitar. E na zero, 1 mais 0. E quando eu resolver, então, e na zero fica 1. 1 mais 0 é 1. 1 vezes 1 dá 1, que é maior que 0. Se é maior que 0, significa que a reta está com inclinação positiva, que ela está crescendo. E aí, desse lado, ela vai ser crescente, a função. Vamos analisar agora isso graficamente. Eu peguei aqui o GeoGebra, apliquei essa função, g de x igual a x e na x. A gente viu que o ponto menos 1, ele é um ponto de mínimo. A gente calculou matematicamente e a gente consegue ver aqui graficamente que ele é um ponto de mínimo. E agora a gente pode observar que aqui do intervalo de menos infinito até menos 1, a função está decrescendo. A inclinação dessa reta, ela é bem pouquinha, mas ela continua decrescendo. Ela vai decrescendo, decrescendo, até chegar aqui onde a inclinação é zero. E aí a gente teve o nosso ponto crítico, que foi um ponto de mínimo. E depois ela cresce. Mas esse gráfico tem esse perfil. Observem que desse lado de menos infinito até menos 1 é sempre decrescente. E do lado de menos 1 até infinito é crescente a função. O ponto crítico faz essa divisão onde as funções são crescente ou decrescente. Ela divide, né, esse domínio da função nos intervalos onde ela cresce e decresce. Vamos agora para o item H, onde a gente tem a raiz de x, né? 1 dividido por raiz de x. Para a gente aplicar ali, encontrar os pontos críticos, precisa derivar. E para isso, a gente precisa transformar essa raiz em uma potência. Então, 1 dividido por x na meio, troquei a raiz por meio, e aí escrevo isso como um x na menos meio. Derivo para encontrar os pontos críticos. A derivada de x na meio é menos meio. X na menos meio, menos 1. Menos meio, menos 1 é menos 3 meios. E esse H' precisa ser igual a zero. A gente quer encontrar os pontos críticos, então a gente precisa igualar a derivada de H a zero. Olhando essa expressão, a gente pode ter o impulso de dizer, o x é zero. Mas a gente tem um expoente negativo aqui. E então, quando a gente reescrever isso, vai ficar menos meio vezes 1 sobre x na 3 meios. E se o x for zero, a gente está fazendo uma divisão por zero. E dividir por zero não é possível. Então, não existe nenhum x
que torna essa equação, que torna essa igualdade verdadeira. Portanto, não tem ponto crítico. Essa função não tem ponto crítico. Ou seja, ela não vai ter ponto de máximo nem de mínimo. Então, essa é a primeira conclusão que a gente vai falar aqui nesse momento. Não tem ponto de máximo e nem de mínimo. Outra coisa que a gente pode concluir, essa função ou ela é toda crescente ou ela é toda decrescente, porque não tem aquele ponto crítico para dividir nos intervalos de crescimento e decrescimento, vai ter apenas um intervalo. Então essa é uma outra conclusão que a gente pode concluir aqui. A função só vai crescer ou só vai decrescer se ela não tiver pontos críticos. E para a gente determinar se ela vai ser crescente ou decrescente, a gente vai ter que aplicar essa derivada de h em um ponto qualquer. Aqui a gente também tem que tomar muito cuidado com que ponto que a gente vai escolher. Não faz sentido a gente escolher um x negativo, porque não nem está no domínio da nossa função h, por exemplo, menos 2, menos 4, porque eu não consigo calcular a raiz de um número negativo, então não está no domínio da função h, e aí nem faz sentido a gente verificar se nesse ponto a função é crescente ou decrescente. Então, a gente precisa considerar apenas valores maiores do que zero. Eu vou considerar aqui o x como sendo 1, então a derivada de h aplicada em 1 vai ficar menos meio vezes 1 dividido por 1 na 3 meios. Esse 1 na 3 meios é igual a 1. 1 elevado a qualquer valor é sempre 1. 1 dividido por 1 é 1, vezes o menos meio dá menos meio. Menor que zero. Portanto, essa função aqui, ela é decrescente. Se a derivada aplicada num ponto deu menor que zero, ela é decrescente. Graficamente, o gráfico dessa função h de x é esse em roxinho aqui que a gente está vendo, e a gente observa que ela realmente não tem ponto crítico, não tem um ponto de mínimo. E também não faz sentido a gente olhar aqui para x negativo. Além disso, a gente consegue ver que ela é sempre decrescente, então faz sentido ali o que a gente acabou de calcular. E uma observação importante, quando a gente fala que a função não tem máximos e mínimos, nesse contexto do teste da segunda derivada, a gente está pensando em pontos de máximos e mínimos relativos, não máximos e mínimos extremos, porque essa função aqui, ela vai crescer infinitamente, ela vai ter um valor muito alto aqui. Então, por que será que não existe o máximo? Mas quando a gente fala de máximos e mínimos atrelados ao teste da segunda derivada, a gente está falando desses relativos que estão associados a derivada primeira da função nesse ponto ser igual a zero. E não faz sentido a gente olhar para esse ponto aqui onde está explodindo, né? Na verdade, até vai ser uma assíntota vertical aqui no x igual a zero. Então, não faz nem sentido a gente olhar para isso. Então, quando a gente aplica o teste da segunda derivada, a gente está olhando para esses máximos e mínimos relativos. E assim a gente finaliza a resolução desses dois exercícios, que são exercícios que trazem contextos um pouquinho diferentes, principalmente o H, onde não temos um ponto crítico, então não conseguimos determinar máximos e mínimos, porque a função não tem. Mas é legal entender essas diferenças e ver que existe um mundo de possibilidades de funções que podem ter máximos e mínimos, que não tem máximos e mínimos, que só cresce ou só decresce, ou que muda também ali o crescimento e decrescimento. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.